E uma outra coisa é o... Não sei se você chegou a ver. Aliás, saiu essa semana até, cara. O segundo sol. Conhece o segundo sol chinês, né? Não, não vi. O segundo sol chinês é o reator de fusão lá, o Tomanak, né, que eles falam? Tokamak. Tokamak. Que a China tá dizendo... A China é que tá na frente disso aí, né? Tem um consórcio mundial, né, pra fazer. Mas a China tá... E essa semana ele bateu o recorde de novo de temperatura. Bateu 120 milhões de graus. Isso aí é legal também de explicar pra galera. Isso é muito, muito legal. Que é o jeito de gerar energia, né? Isso. Por que tem um esforço tão grande mundial em cima dessas coisas, Isso. né? Muita gente não sabe, mas aqui na USP, aqui em São Paulo, tem um tokamak. Pequeno, obviamente. Então ele gera. Basicamente, nuclearmente, existem duas maneiras que você pode gerar energia. Existe a fissão nuclear e a fusão nuclear. A fissão nuclear é o que a gente faz em Angra, é o que faz em Chernobyl. É o que São faz... as usinas, né? São as usinas nucleares. As usinas nucleares são de fissão. Porque Isso. muita gente fala que as usinas são de fusão, Não, né? são de fissão. São Isso. de fissão. De fissão. Isso aí. Então, Que é basicamente o quê? Fala aí. Então, basicamente, você pega um átomo muito pesado, átomo mais pesado que o ferro, quanto mais pesado que o ferro, melhor. E quando você quebra um átomo mais pesado que o ferro em dois átomos menores, você gera, basicamente, se você pegar qual que é o peso de um átomozão de 238, que vamos chamar de urânio, você quebra em dois átomos menores, o peso desse átomozão é maior do que os dois átomos resultantes. Então, essa diferença de energia, ela vai para fora e a gente usa isso para poder gerar energia elétrica, tal. Ou Então, nuclear. fissão, galera, quebra o átomo. Quebra o átomo. Quebra o átomo. Então, você quebra o átomo e ganha energia. Mas para átomos menores do que o ferro, por exemplo, o hidrogênio, um átomo de hidrogênio pesa mais do que dois átomos de hélio. Então, basicamente, se eu pegar dois átomos de hidrogênio e formar um átomo de hélio, a energia desses dois átomos de hidrogênio vai ser maior do que a do átomo de hélio resultante. Então, se você pegar átomos menores do que o ferro e juntar eles para fazer átomos maiores, é meio que loucura você imaginar isso, mas você ganha energia ao fazer isso. E essa é a chamada fusão nuclear. A fusão nuclear é muito mais potente energeticamente do que a fissão nuclear. A bomba de Hiroshima ela é uma bomba de fissão nuclear. É uma chamada bomba H. Não, bomba A. Daí você tem as bombas que são as atuais, que são dezenas de vezes mais poderosas do que... centenas de vezes mais poderosas do que a bomba de Hiroshima, que são as bombas H, elas são de fusão nuclear. Para vocês terem ideia, uma bomba de hidrogênio, uma bomba atômica, que é de fissão nuclear, ela usa TNT como gatilho. Então, basicamente, você tem uma cápsula com um material físsil aqui, e você usa TNT, então dinamite, para fazer eles fundir, eles se colidirem e começarem a fissão. Átomos, e começar a fissão. Uma bomba H usa uma bomba de fissão, uma bomba A, como gatilho. Então essa é a diferença do nível do negócio. De potência, né? Exatamente. Então assim, a fissão nuclear a gente já tem, é um meio seguro, se bem construída, de gerar energia. Chernobyl é um caso completamente atípico, foram falhas humanas que o pessoal cagou um monte de coisa. A série é muito boa para poder relatar a maior parte desses... É boa mesmo, né? A série é é legal, genial, né? série é legal genial. demais. A série é muito boa para poder relatar esses problemas. Será que foi daquele jeito mesmo, cara? Deve ter sido, né? Porque também ali nós nunca vamos saber, né? Nunca Ali era a União Soviética ainda, né? Isso, era a União Soviética Soviética ainda, aqueles negócios. Dizem, o Felipe Figueiredo que me falou isso, que os custos de contenção, que um dos grandes fatores que levou ao fim da União Soviética foram os custos para conter Chernobyl. Caramba. Porque de tanto dinheiro que eles gastaram para poder conter aquela desgraça lá. Então, a fusão nuclear seria um outro tipo de usina que seria muito mais... Ela não geraria dejetos que fossem radioativos. Seria mais limpa, né? Porque, energia limpa, porque né, você basicamente pegaria dois átomos de hidrogênio e geraria um átomo de hélio.
Hélio é tranquilo. Hélio a gente usa para... A gente põe na boca para falar com voz fina aí. Então é extremamente tranquilo fazer isso. E ele gera muito mais energia. O grande problema é que para poder fazer isso você precisa de temperaturas muito altas. Muito, 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 muito altas. E tem o problema da estabilidade Da estabilidade, também, né? exatamente. E então, é que esse é o problema. É que o problema, quando você gera temperaturas muito altas, você basicamente começa a ter os átomos se movimentando. Não são mais átomos, são basicamente Plasma, íons. né? São plasma de íons. E eles se movimentam, eles geram tanto campo magnético que eles destroem o campo magnético que eles próprios estão gerando para poder fazer a temperatura aí. Então você tem esse problema que quanto maior a temperatura, mais instável naturalmente ele fica. Então a gente tem alguns reatores de fusão no mundo que todos eles têm um problema bem grande. Praticamente todos eles você gasta mais energia para poder criar o plasma de fusão do que a energia que você gera. Então você gera energia, mas você basicamente tem que gastar uma energia para poder fazer o átomo fazer funcionar, ele começa a gerar menos energia. Existe um projeto que é o... Esqueci. É o International Fuel. É um projeto gigantesco. É um projeto gigante agora. Das maiores... Não, e o legal também... Deixa eu colar aqui de novo. Esse segundo Sol, assim, ele já 120 milhões de graus e tal, mas foi por pouquíssimo tempo. É sempre por pouquíssimo tempo, né? Isso. Porque eles falam que eles têm um limite que eles querem chegar. Eles estão extrapolando o limite. Porque tem um limite que eles querem atuar por um tempo razoável, que se eles conseguem, nesses testes, extrapolar, eles conseguem garantir esse funcionamento depois, né? Então, esse chinês é o que está mais avançado, mas aí tem uma coisa legal. Além de ter esse projeto aí de países, tem empresas agora, né, cara? Já viu isso aí? Não vi. Tem, Aqui, achei. Tem umas 3... ITER é o nome do projeto, do projeto internacional. De países, né? Esses são diversos países, está sendo construído na França. E a ideia dele, basicamente, eu acho que a gente já teve um reator que atingiu por picosegundos, que ele conseguiu ser net no negócio. Ele gerou a mesma quantidade de energia que ele gastava para se manter. Mas o ITER, ou os chineses, ninguém sabe quem que vai ser teoricamente o primeiro... Não, os chineses estão dentro aí do ITER. Esse tokamak, o segundo Sol que o pessoal chama, já é um negócio para depois eles colocarem funcionando ali dentro. Legal. Então, a ideia é ter o primeiro reator de fusão sustentável que vai gerar mais energia do que ele gasta. Daí, se a gente conseguir fazer isso, basicamente, acabou a brincadeira. Não existe mais necessidade de preocupar com usina hidrelétrica, com usina... Porque você tem uma energia segura. Porque o que acontece... Isso é uma coisa legal. O pessoal vai achar que nós vamos explodir o mundo. Se ele perde a compressão, a fusão para. Se ela escapa, isso, né? é hélio e é hidrogênio. Ela gera ordens de grandeza a mais do que uma usina hidrelétrica, uma usina de fissão. Então, assim, seria... Tem gente que diz que se a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter um outro problema, que é o problema térmico. Que a gente vai ter tanta energia, que a gente vai esquentar tanto o planeta, que a gente vai ter outros problemas térmicos atmosféricos. Mas, como problema de energia, seria a solução mundial para tudo. Exatamente. Aí tem duas coisas bem legais. Uma entra o hélio 3, né, que tem lá na Lua, que o pessoal fala que você colocando o hélio, né, ele é mais estável na hora, né, de fazer esse processo todo. Por isso que a China, de novo, ela tá... A vontade deles é explorar o hélio 3 na Lua. Tanto que o cara lá, o chefão da Agência Espacial Chinesa, fala, cara, isso aqui é a energia do futuro. E ele brinca de vez em quando, ele fala, energia infinita, cara, entendeu? A gente sabe que não é assim, mas é o jeito que ele fala, né? E outra coisa, cara, que finalmente o ser humano viraria uma civilização aí, tipo nível 1, né? Que o pessoal costuma Seria a gente... existe... Que a gente não é... Né? A gente é tipo 0, a gente é tipo 0. A gente é tipo 0 alguma coisa. 0,2, 0,1. Existe essas escalas que foi criada... Quem foi criado? Kardashev. Foi o Kardashev que criou essas escalas do que seria uma civilização. Uma civilização tipo 1 seria uma civilização que controla a energia do nível solar.
do Que é nível a de uma fusão estrela, nuclear, que é a né? fusão nuclear. Isso. Né? A fusão do nível 2 era uma galáxia, né? Isso. E nível 3 seria do universo. É, isso aí. Isso. Então, basicamente, você seriam os 3 níveis, as 3 barreiras de níveis de energia que alterariam a como uma civilização funcionaria. Se a gente chegasse com a fusão nuclear, porque a definição de Kardashev é que gera uma energia similar ao que o Sol gera. Se a gente conseguir gerar um reator, a gente não vai ter ainda os níveis de energia similar a que o Sol gera, mas a gente vai estar muito mais próximo de atingir isso do que a gente está hoje em dia. Exatamente. Você acha que isso aí tá... O que você acha? Tá próximo com esse ITER, Cara, com esses projetos aí? Então, o ITER está muito atrasado. O ITER está muito atrasado. É porque é muita grana, né? É muito, não. O ITER acho que são 20 bilhões de dólares, 20, 30 bilhões de dólares que estão gastando para construir. Então, eu falei para você, tem empresas hoje que estão entrando nisso aí, que eles geram uns reatorzinhos menorzinho, entendeu? Então, em vez de fazer, eles geram fazer um reator menorzinho para gerar energia para uma pequena cidade. Uma pequena Mas ela é net positive. Porque a grande questão. Não, Eles já fizeram alguns testes, algumas empresas aí que mostraram. Não sabia, preciso ler sobre isso. Depois eu te mando, mas é um negócio sim. Mas também, eles precisam de investidor e tal, não sei o quê. E explicar isso não é fácil, né? Isso. O que tem acontecido também nessa área energética é que tem. Deixa eu só rapidinho. Só uma mensagem que eu não posso perder aqui. Não, tranquilo. O que tem acontecido muito é que a fissão nuclear também voltou a de interesse nos últimos anos. Entendi. Porque surgiram alguns modelos de fissão nuclear. Mais seguros. O Bill Gates estava financiando algumas empresas que faziam isso. Ele está com problemas porque da briga dos Estados Unidos com a China, os testes iam ser na China, o governo americano proibiu eles exportarem a tecnologia para poder testar, e está nesse imbróglio aí. Mas a ideia seria você utilizar os rejeitos de uma função, que você poderia utilizar até os rejeitos de um reator de fissão para alimentar essa. Ah, legal, entendi. Você dá um aproveitamento ali por rejeito. Isso, e ela utilizaria conteúdos, e o material não seria tipo em barra, seria líquido, o que facilitaria a contenção, um monte de coisa. Entendi. Então, nos últimos anos tem surgido aí um reinteresse em formas de fissão mais sustentáveis do que a fissão que a gente tem hoje em dia, que é extremamente segura, por causa de Fukushima, que também teve erros de projeto. É foda pra caramba, os caras vão construir um negócio, tem terremoto todo dia. Não, então, se tem um lugar que tem terremoto todo dia. Se eles tivessem seguido o projeto, tava tranquilo. Mas você pega um lugar que tem terremoto todo dia, e além de tudo, você não segue o projeto. Segue o projeto que foi feito pra aquilo, né, cara? E por isso que vem o Godzilla, cara. Porque vejam, o Godzilla ele nasceu lá. Isso. Mas desde Fukushima, o mundo perdeu o interesse em energia de fissão nuclear. O que, infelizmente, é uma... assim, se bem feita, se seguindo o projeto e tal, as estatísticas mostram que é extremamente mais segura e com extremamente menos problemas ecológicos do que uma usina hidrelétrica, do que uma usina das outras nem se fala. De carvão nem se fala, né? Não, carvão? Não, nem se fala. Mas o problema é que fica com essa marca, né, cara? Você vai falar negócio de usina nuclear, vai vir na cabeça da galera Fukushima e Chernobyl, né, cara? E aí? Você vai explicar, né? Aí é foda demais, porque... vamos fazer lá em Angra, por exemplo, né? E aí você dá um negócio ali em Angra, aí perdeu tudo, perde todo o turismo e tal. É bem complicado convencer, né, quem manda, né? Convencer quem manda que o negócio não é assim, né, cara? Que foi erro aqui e ali, né?